Bom dia, amados irmãos. Quero desejar hoje um dia repleto de vitórias, respostas de oração e que os seus afazeres sejam muito abençoados pela paz que Cristo traz para o nosso dia. É muito bom iniciar o dia aos pés do nosso Salvador, esse devocional que de segunda a sexta nós postamos aqui nesse canal. E se você não é inscrito, eu lhe convido a se inscrever e compartilhar também com outras pessoas esse projeto de Deus. É um projeto que tem a intenção de abençoar as vidas, de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. E nesta hora eu convido você a abrir a palavra. Nós vamos meditar em uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, nós vamos ler o versículo 5. Está escrito: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Meus irmãos, essa passagem da palavra, ela retrata um homem chamado Zaqueu, que ele até certo ponto, ele é obediente em atender ao chamado que Jesus faz. E imagino o tamanho susto daquele homem que correu, subiu em uma árvore para apenas observar Jesus passar em meio àquela multidão. E Jesus para e chama-lhe nominalmente, pelo próprio nome. E sabemos, meus amados, que Zaqueu, ele era rico, mas ele era insatisfeito. Ele estava procurando, mas ele tinha muitos impedimentos. Ele era sério na sua busca por Jesus. Ele foi ver de fato quem era esse Jesus. Ele foi obediente também, porque ele desceu imediatamente da árvore. Podemos até dizer que Zaqueu, naquele momento, que ele sobe a árvore para ver Jesus, e Jesus, naquele plano natural, no horizonte, ele olha para Zaqueu e pede para Zaqueu descer. Ele faz um chamado a Zaqueu. Há muitas pessoas que estão da mesma maneira. Pessoas que estão olhando para Jesus de cima para baixo. Às vezes a altivez, o orgulho, a prepotência, a vaidade também. Então, era até uma maneira de ele não querer ser visto pela multidão. Ele está ali acima daquela árvore, ele está meio escondido. Então, Zaqueu representa aquela pessoa que, mesmo com seriedade, busca Jesus, mas ele tem os impedimentos. Tem pessoas que ainda precisam ser trabalhadas no seu interior. Jesus chama para o mesmo plano, embora Jesus seja o Salvador, aquele que é sem pecado, mas ele convida, ele chama Zaqueu para estar no mesmo plano. E Zaqueu desce imediatamente, ele atende ao chamado. Certamente Jesus também está chamando você pelo seu nome. Alguma coisa que Jesus quer trabalhar na sua vida, quer que você desça de onde você está, chegar mais próximo a Jesus. Jesus não faz um chamado apenas publicamente, apenas para destacar Zaqueu, mas Jesus, ele tinha uma intenção muito bem definida. Ele tinha um objetivo muito bem claro, esclarecido. Ele não apenas chamou Zaqueu, mas ele queria entrar na casa de Zaqueu. Pois hoje me convém pousar em tua casa. É hoje, não é mais tarde, não é outro dia, não é a próxima semana, é o agora. O chamado de Deus para a sua vida é o agora. Ele está chamando você pelo seu nome, desce. Ou seja, há muitas coisas que Deus, que o próprio Jesus, ele quer trabalhar na nossa vida, no sentido de transformar, de tirar coisas que são impedimentos no nosso coração, na nossa caminhada, que não nos agrega nada. E é por isso que o Senhor,
ele vê muitas vezes o apego que nós temos a determinadas coisas, e essa é a hora de Jesus, apenas com a sua voz, que é mansa e delicada, ele falar de uma maneira tão especial, tão particular. A voz de Jesus, ela é inconfundível, mesmo em meio à multidão, mas aquela voz foi a voz maravilhosa que entrou no coração de Zaqueu. E Zaqueu, ele pôde discernir que aquela voz era uma voz diferente, era a voz da salvação. Então Zaqueu talvez até estivesse procurando ali a paz, porque ele procurava o Senhor seriamente. E assim ele venceu os obstáculos para ver Jesus, não se preocupou com a conversa dos outros. Zaqueu achou aquilo que ele de fato estava procurando, que era o Senhor Jesus. E Jesus o chama. Ele até foi humilde. Naquela hora, a voz de Jesus mostra onde Zaqueu estava, revela a posição de Zaqueu e o quanto ele precisava descer depressa daquela árvore. Ele se humilha publicamente, ele não se envergonha, ele recebeu o Senhor com alegria, a Bíblia diz, na casa dele. Ele confessou a sua culpa, ele reparou as injustiças que ele havia cometido e o Senhor deu-lhe foi a salvação. Então, amados, é bem notório que Zaqueu, ele foi obediente em descer a árvore e ele poderia até dizer assim, ele se converteu, ele recebeu Jesus com alegria. Zaqueu, ele tornou-se feliz, pois recebeu Jesus com essa alegria. E mesmo com a crítica, mas ele foi sincero, ele se pôs em ordem, todo o passado dele, ele tornou-se uma verdadeira testemunha, pois chamou Jesus agora de Senhor. E meus amados, quando Zaqueu confessa essa culpa, ele entende que o chamado ele foi pessoal, assim como foi para você e para mim também. Foi um chamado de quebrantamento, um chamado que quebranta o coração, é um chamado da graça de Deus, é um chamado hoje que precisa ser atendido e que ele resulta em grande alegria. O lar onde Jesus entra, ele traz vitória, ele traz bênção. Se você abrir o seu coração, Jesus também vai entrar e ele vai trazer bênçãos para você. Talvez até aquilo que você seja apegado, às vezes é um vício ou outra coisa que você julgue ser muito difícil tirar da sua vida, mas Jesus, quando ele entra verdadeiramente no coração, ele liberta o homem, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a única verdade absoluta é Jesus. Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Então, por exemplo, quando nós nos lembramos, quando Jesus entra na casa de Simão para perdoar seus pecados, há bênçãos ali. O próprio Zaqueu, quando nós lemos, Jesus trouxe salvação para ele. Já na casa de Pedro, foi para curar. Na de Jairo, foi para conceder vida. E meus amados, em Betânia, para ser amigo. Então, onde Jesus ele passa, ele entra, ele traz vitória, ele traz bênção, traz a salvação, traz cura, traz libertação. Então, Jesus hoje chama você também para que você fique próximo a Ele. Ele quer entrar no coração, Ele quer fazer morada, Ele quer trazer vitórias e Ele vai trazer bênçãos para o dia de hoje, na sua vida, na sua caminhada. Amém? Eu convido você a fechar os olhos, nós vamos orar nesse momento. Pai, oramos a Ti por cada vida que está nesse devocional conosco, independentemente da posição que cada um estiver na vida, Deus, dos apegos, meu Deus, daquilo que precisa ser mudado e transformado, que eles possam hoje também ouvir o Teu chamado, Deus. Um chamado pelo nome, um chamado especial, um chamado inconfundível, um chamado para vitória, para bênção, um chamado para retidão, para acerto, um chamado para ter paz. É o chamado do Senhor, esse chamado tão maravilhoso, com a voz tão gloriosa, que é a voz das muitas águas, que toca o coração e que move
a nossa vida e que transforma e que liberta. É a voz da verdade. Nós oramos a Ti, Senhor, que os nossos afazeres no nosso dia hoje nós entregamos diante do Teu altar, para que possamos, Senhor, termos um dia mais do que vitorioso na Tua presença. É assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, compartilhe esse vídeo com as pessoas e você está convidado a se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito. Nós nos encontramos no próximo vídeo.